vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação de um assassino. Quando a mentalidade do mundo de hoje diz que é possível se praticar um aborto, independente das condições, ou até mesmo justificando algumas condições, vocês acham que isso não se repete? Quem que está sendo rejeitado aqui? E quem está sendo liberto de um assassinato? A palavra de Deus está se repetindo de novo. Parece que se nós não acordarmos e não percebermos o valor da vida, todas aquelas crianças que para uma família, que para uma mãe, que para uma mulher, que para um casal, não seja dentro daquilo que é a sua expectativa, vai ser rejeitado. E a lei poderá dar a liberdade àqueles que vão assassinar aquela vida. Foi assim com Jesus, e parece estar sendo assim com as crianças que estão por vir. Mas o que eu vejo assim, em termos dessa problemática ou dessa situação que nós precisamos entender, são os critérios de valoração da vida. Parece que o mundo de hoje, a vida volta a ter aquele sentido utilitarista e pragmático. Ou seja, se a pessoa é bem, se a pessoa tem saúde, ela serve. Se não está bem, se não tem saúde, rejeita. Joga de lado, exclui, aborta. Porque você vai atrapalhar a sua vida, que pode ser feliz, que pode ser cheia de projetos, por conta de uma criança que vai nascer com problema. Essa é a mentalidade do mundo. Mas para nós que temos a experiência de Cristo Salvador, de um Deus que é capaz de reverter todas as coisas, a vida tem outro sentido. A vida não está para ser simplesmente usada ou utilizada, mas a vida está para ser amada. Eu me lembro que nos primeiros anos, talvez no segundo ano de minha vida ministerial, da minha vida sacerdotal, quando eu cheguei em Lorena, uma amiga minha, com quem eu havia estudado, no colegial, naquela época chamava colegial, ela me ligou, dizendo assim: Alessandro, você pode vir conversar comigo? E eu fui conversar com essa minha amiga. E ela já estava no 6º mês da sua gravidez. Só que o feto dela havia sido gerado com má formação. Então ela estava num processo de aborto espontâneo, não é? Ou seja, a própria natureza resolveu aquela situação. E dentro de todo aquele drama, dentro de toda aquela dificuldade que ela estava vivendo, naquele momento que nós estávamos rezando, a única coisa que Deus conseguia falar ao meu coração era o seguinte: não importa o tempo, não importa o tempo de gestação, não importa o tempo de vida, esta criança precisa ser amada. Essa criança, mesmo com má formação, precisa ser plenamente amada. Minha gente, ali eu consegui entender qual era o sentido da vida para Deus. Para Deus não importa o tempo que nós vamos ter, e não importa as condições, as situações que nós vamos viver nesta vida. Toda a vida humana, toda pessoa humana precisa ser plenamente amada. E eu ainda dizia para essa minha amiga: escuta, não importa se você vai ter mais 2 semanas, ame esta criança com toda a força do seu amor. Porque o tempo que Deus lhe deu para que você a trouxesse no seu ventre é o tempo necessário para que ela seja plenamente amada segundo o coração de nosso Deus. Qual é o sentido da nossa vida neste mundo? Para nós que temos fé e que esperamos novos céus e novas terras, qual é o sentido da nossa vida neste mundo se não for para a experiência do amor? Qual é o sentido da vida humana nesse tempo terrestre, nesse tempo presente, se não for para experimentar o grande amor que Deus tem por cada um de nós? Será que o sentido da nossa vida é levantar, dormir, trabalhar, comer, deitar? Será que o sentido da nossa vida é guardar dinheiro, comprar casa, comprar terreno, comprar carro? Quem ainda tem esse sentido não conseguiu compreender por que Deus te fez. Quem ainda não conseguiu compreender que o sentido da vida é a experiência de amor, e não um amor qualquer, um amor segundo o coração de Jesus, porque o próprio Jesus disse: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus é o critério do amor. E se nós formos ver todas as experiências de amor que Jesus vivenciou neste mundo, em nenhuma delas Jesus fez um processo de rejeição. A sociedade rejeitava, as pessoas rejeitavam, e até às vezes com argumentos muito sólidos, mas Jesus não rejeitou a ninguém. Quem foi rejeitado por Jesus? As Escrituras não dizem uma única pessoa. Por quê?
Porque em todas as pessoas, Jesus via uma oportunidade de celebrar o amor incondicional que Deus tem por cada um de nós. Se nós rejeitamos as nossas crianças, sejam elas anencéfalas ou não, minha gente, nós estamos rejeitando o grande projeto que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos rejeitando aquilo que Deus, no seu infinito amor, no seu eterno amor, planejou e preparou para cada um de nós. Mães, vocês que estão gerando vidas, vocês precisam entender. Um dos argumentos que eu escutei ontem no noticiário foi o seguinte: a mulher, ela tem o direito de escolher. Você tem o direito de escolher? Você até tem. Agora você precisa saber qual é a escolha que você tem. E você, mulher, não pode se esquecer que antes da sua escolha, houve uma escolha anterior, que é a escolha de Deus. Por gentileza, quem é mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Todas essas mães que estão aqui, e todas as mães que agora nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação em casa, todos os pais, quem é pai? Levanta a mão aqui, por gentileza. Vocês que são pais que estão aqui, vocês que estão em casa, lembre-se de uma coisa: houve uma escolha anterior de Deus antes de você pensar em ser pai, antes de você pensar em ser mãe. E quando Deus olhou para você no infinito amor e te escolheu para trazer a este mundo aquela vida que hoje você tem dentro da sua casa, é porque você, pai, você, mãe, era a única pessoa neste mundo que seria capaz de amar o seu filho com todo o amor que você tem no seu coração. Uma vida, independente de como ela acontece, ela é dom de Deus e vem de Deus. E quando Deus escolhe alguém para trazer a vida, Ele olha e encontra naquela pessoa, naquela mãe, naquele pai, toda a capacidade que aquela criança vai precisar para ser amada neste mundo. E não importa se a vida dessa criança vai durar 2 meses, se a vida dessa criança vai durar 20 anos, se a vida dessa criança vai durar 80 anos. O que importa é a intensidade do amor. O que importa é o modo como nós nos entregamos para que esse amor seja pleno e seja verdadeiro. Quantos anos foram da vida pública de Jesus? 3 anos. A princípio, 3 anos. Veja como esse homem, em 3 anos, amou intensamente ao mundo, capaz de transformar toda a realidade histórica. Você que tem o dom da paternidade, você que tem o dom da maternidade, você tem em você algo que é divino, algo que é pleno, algo que é total. E que, meu irmão, minha irmã, me permita dizer, você não pode rejeitar. Você não pode abdicar desse dom que Deus te deu, que é a experiência do amor. Para seguir, olha o que vai dizer: mas vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Esse "mas Deus ressuscitou dos mortos" não pode ser uma palavra simplesmente de consolo para dizer, olha, a gente faz o que quiser, mas Deus é poderoso e Ele vai levar aquelas crianças para o céu. Não é nesse sentido de consolo, não. Esse sentido dos Atos dos Apóstolos é dizer que esse Deus que ressuscitou dos mortos, Ele tem o poder de fazer tudo, até aquilo que o nosso coração humano não é capaz de entender. É graças à fé no nome de Jesus que este homem que vós vedes e reconheceis foi curado. A fé que veio por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. Que saúde é essa? Será que é a saúde como nós entendemos? Não. É a saúde da plenitude da vida. É a saúde da força de Deus que age e atua em todo o coração, que se abre, seja lá a quem for. Minha gente, nós precisamos abrir o nosso coração e entender que esse Deus, que é o autor da vida, Ele tem planos maravilhosos para nós. E quando Deus pensa uma vida, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Deus pensou aquela criança anencéfala, nós não sabemos o porquê. Às vezes até pode bater no nosso coração a seguinte dúvida, dizendo, meu Deus, o Senhor que é o perfeito, que é o todo-poderoso, que faz todas as coisas maravilhosas, por que o Senhor gerou uma criança anencéfala? Nós não sabemos. Por que o Senhor gerou uma criança que só tem um dos rins, não tem o outro? Nós não sabemos. Mas nós que temos a fé em Deus e que sabemos que esse Deus é capaz de tudo, nós sabemos que atrás daquilo que Deus faz, há um projeto de amor e um projeto de salvação. Felizes as famílias que se abrem para acolher os seus filhos do jeito que eles vêm ao mundo. Do jeito que eles vêm ao mundo. Vai atrapalhar? Para algumas pessoas, uma criança defeituosa, uma criança doente, atrapalha. Mas se você estiver aberto à experiência do amor, você vai fazer um amor como não existe igual neste mundo. Não existe.
Eu tenho na minha família uma criança, uma sobrinha minha, que hoje já está com 30 e poucos anos, que lhe faltou oxigênio no parto. E ela nasceu excepcional. Na nossa casa, ela é a grande alegria que nós temos. Onde ela chega, não há tristeza. Porque a própria presença dela e o sorriso que nos seus lábios está constantemente, mesmo quando ela está doente, contagia toda a casa. Olha, minha gente, que Jesus vai dizer quando ele chega diante daqueles apóstolos e diz: a paz esteja convosco. E aqui eu quero encerrar dizendo essa mesma pergunta de Jesus. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Certo que quando a ciência, ou quando um diagnóstico diz, talvez o seu filho nasça assim, eu compreendo, porque humanamente no nosso coração nascem muitas dúvidas e muitas preocupações. Mas aqui está a resposta de Jesus para todos nós. Por que estáis preocupados? Por que tens dúvidas no coração, se Jesus, que é Jesus, está com você? Por que você tem dúvida de como vai ser a sua vida com uma criança assim, assado, desse jeito ou daquele jeito, se Deus está com você? Por que você tem dúvida de como vai ser o seu casamento, como vai ser o seu trabalho, se Deus está com você? Vede minhas mãos e meus pés. As chagas gloriosas de nosso Senhor é a prova maior que hoje nós temos de que Deus é capaz de fazer o absurdo para mostrar o quanto Ele nos ama. O Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou Jesus dos mortos, hoje que Ele quer nos ressuscitar das nossas mortes.